Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã o engenheiro agrônomo do CAPA, aqui de Teutônia, engenheiro agrônomo Lauderson Holtz. Lauderson, bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Fabiano, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol FM, para mim é uma satisfação poder participar do Primeiro Jornal em mais uma possibilidade. Bom, dentro das informações então do CAPA, o CAPA teve aí nos últimos dias uma renovação de contrato, né, com o município de Teutônia. Isto, o CAPA já desde acho que 2009, no modelo anterior se tinha essa parceria com o município através de convênios. E em 2014 foi aprovada uma lei federal, que o marco civil da organização da sociedade civil, e dentro desse marco não haveria, então uma das coisas que ele coloca é que não há possibilidade de fazer convênios de entes públicos com entes privados. Então ocorreu agora esse processo, e aí o caminho que se achou é abrir um processo de licitação no qual o CAPA se apresentou, se habilitou e foi a entidade vencedora desse concurso, né, desse edital de licitação, para continuar desenvolvendo o trabalho que já vem desenvolvendo há um bom tempo aqui no município. Talvez tenha algum ouvinte que não saiba, a gente por fim abrevia na verdade o que é o CAPA, né? Mas o CAPA é o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia. Às vezes até a gente muito relaciona com o pequeno agricultor, né? Fabiano e ouvintes, agora no mês que vem, em maio, no dia 18 de maio, o CAPA vai estar completando 40 anos de existência. Então, lá no início, sempre a sigla manteve CAPA, mas lá no início era Centro de Aconselhamento ao Pequeno Agricultor. Num segundo momento passou por uma mudança de nome, passou de Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, e agora isso também é bastante recente, 2014, 2015, o nome passou para Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia. Por que isso? Porque o termo pequeno agricultor ele é pouco usado, né? Então se usa bastante o termo agricultura familiar, e também uma das principais linhas de atuação do CAPA é a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis. E dentro da agroecologia, então, engloba muitos outros trabalhos que a gente realiza, como por exemplo, que é o objeto do contrato da parceria com o município de Teutônia, que é os grupos de saúde comunitária, que são mulheres que se reúnem para trabalhar a questão de plantas medicinais, alimentação saudável, toda essa questão. E em outros núcleos do CAPA também tem outros trabalhos que eles não são tão diretamente relacionados ao agricultor familiar ou pequeno agricultor, né? Então, por isso essa atualização da nomenclatura, vamos dizer assim. Justamente porque os grupos de saúde comunitárias, pessoas urbanas podem participar, né? Sim. Então, esse é um trabalho que ele perpassa do ambiente rural. Que nem aqui no município de Teutônia, temos grupos no bairro Teutônia, aqui em Languiru, no bairro Canabarro, também tem grupos na área rural do município, mas ele é um trabalho aberto a todas as pessoas que têm o interesse em se aprofundar vamos dizer, nesta temática da alimentação saudável, do cuidado com a saúde, estudo de plantas medicinais, enfim, assuntos relacionados, vamos dizer assim, mais à questão da saúde. E prioritariamente esse é um trabalho realizado junto às mulheres. As mulheres. O que é os Sabores da Vovó? Os Sabores da Vovó então, nesse atual projeto trienal do CAPA, a gente está desenvolvendo, ou todo o trabalho ele passa por uma linha geral, que é a campanha Comida Boa na Mesa. E isto, em um momento, surgiu a ideia de fazer um resgate de receitas, de pratos, de receitas que as vovós,
as pessoas de mais idade faziam, e que no nosso entendimento elas são de qualidade, né? Então esse foi feito, então foi organizado um material, uma cartilha com receitas que os grupos trouxeram. Cada grupo colaborou com 1, 2 receitas, 3 receitas de pratos ou de alimentos preparados, vamos dizer, lá de antigamente, que não tem muitos desses ingredientes modernos, muitos aromatizantes, conservantes, e esses aditivos que, no entendimento de uma comida boa, esses aditivos eles não estão contemplados. Então, esse resgate com receitas simples, nutritivas, saudáveis, e com o objetivo também de valorizar a cultura local, resgate cultural. Por exemplo, nessa cartilha tem muita receita que envolve a manteiga, ovos, o melado, açúcar mascavo, farinha de milho, que é assim, nos últimos anos que se perdeu devido à praticidade de comprar produto pronto no mercado, ou comprar os ingredientes do mercado, foi se perdendo isso. Então o objetivo dela foi resgatar um pouco isso. Parece que algumas coisas ficaram artificiais um pouco demais, né? Então, eu até esses dias ouvi a questão de um sagu de vinho que era vinho artificial. Eu disse, poxa, mas até isso, né? Então, até resgatar um pouco daquela coisa mais natural, de uma alimentação mais natural, daquilo que vem da natureza mesmo, que vem da natureza, né? sim. Que vem da natureza. Então, acredito que é muito nobre isso, e até porque a gente, quando criança, assim, aquele sabor que lembra é a comida da mamãe, a comida da vovó, que era preparada, assim, realmente com produtos naturais, né, e com um ingrediente principal que era muito carinho, né, então isso eu acredito que realmente esse resgate é muito importante. Do ponto de vista da nutrição e da alimentação, se a gente for, vamos dizer assim, ir para o extremo da alimentação moderna, vamos dizer assim, a gente é capaz de, numa reflexão que eu fiz, assim, de que se a gente comprar, por exemplo, um pacote de bolachinha, é capaz de vir dentro das fileiras de bolachinha, dentro de um segundo pacote. Aí mais as bolachinhas vêm com conservante, vem com mais um aromatizante, com mais o nosso organismo ele não está preparado para dar conta de assimilar, de digerir. O nosso organismo não reconhece esses aditivos que são colocados. E isso acaba, por consequência, causando problemas à saúde. Então não é por nada que cada vez mais surgem doenças novas que há alguns anos atrás não eram conhecidas. Então tem assim alguns estudos que indicam coisas alarmantes. Há por exemplo, nos Estados Unidos, um estudo que diz que em 2025 ou 2030, que é logo ali, há uma expectativa do aumento do nascimento de crianças com caso de autismo. Assim, taxas alarmantes. Dizem que pode chegar a cada 2 crianças nascidas, uma ter problema de autismo. Nossa, 50%. 50%. Em consequência da alimentação e dos agrotóxicos. Então, acho que esse é um critério importante. E aí, a humanidade está preparada para viver com esse contexto? Uma criança com autismo precisa um cuidado. A humanidade não está preparada para isso. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E parte disso vem em consequência da alimentação e do uso excessivo de agrotóxicos. Agrotóxicos. E aí o Brasil continua o campeão mundial em uso de agrotóxicos. E cada vez mais, assim, não faz mal, não tem problema, mas as consequências vêm. Parece que é aquele inimigo invisível, assim, que a gente às vezes não consegue enxergar. Pega, digamos, vamos lá usar um exemplo de uma maçã, você pega ela, mas você na verdade não tem ideia do que passou naquela maçã, ou em vários outros alimentos, né? Vários outros alimentos, ou na água, dentro de um copo d'água, nós não enxergamos o que tem lá dentro. O agrotóxico, e no momento de não ver,
Bom, se a gente não vê, a gente não sabe o que está. Isso. E aí, eu acho que assim, se a gente fizer a análise das águas, é bem provável que a gente vai encontrar resíduo de agrotóxicos. Porque é aplicado, acaba indo para o subsolo. Acaba indo para o subsolo, vai chegar lá no lençol freático. É verdade. A questão também hoje de medicamentos, a gente vê às vezes em programas, né, porque os nossos antepassados faziam muito uso de produtos naturais, de chás para tratamentos de algum problema que pudessem estar tendo, né? E hoje ficou muito fácil se recorrer a farmácias, elas estão em todas as esquinas e você corre lá, compra um comprimido. Que bom que elas estão aí, porque para algumas doenças realmente elas fazem a diferença, né? Mas se tornou generalizado. Mas importante também é buscar através de receitas caseiras, esses medicamentos caseiros, para que a gente ainda consiga fazê-lo de uma forma até econômica também. Econômica, né? Mas saudável também, né? E acho que assim, quando se vai medir qual que é o impacto desse trabalho do saúde comunitária, é difícil de medir isso em números. Para a gente medir a questão, bom, o trabalho disso que a gente falava, da alimentação saudável, é difícil da gente medir qual o resultado que isso vai trazer. Então esse é um resultado a longo prazo. Mas o que a gente sabe e o que a gente vem alertando, e eu acompanhei essa semana um alerta de uma entidade a nível mundial relacionada à área da saúde, para se ter um maior controle sobre a venda de antibióticos, porque os antibióticos não estão mais atingindo seu objetivo, que é matar micro-organismos, matar bactérias. E com essa, vamos dizer assim, essa popularização da farmácia e o acesso fácil, as pessoas elas já perderam essa cultura de, bom, para um resfriado, não entendem mais que um processo do resfriado ele tem o seu ciclo, que é a incubação do vírus, o processo dele se desenvolver, e que o processo para isso é repouso. E também a gente pode fazer a leitura que um resfriado, uma gripe, muitas vezes ela pode ser é mudança de tempo, mudança de temperatura, tudo bem, é mudança de tempo, temperatura, mas como é que nós estamos cuidando da nossa saúde, do nosso organismo? A gente não está extrapolando, exigindo demais do organismo? Pode ser um alerta também do nosso corpo, dizendo, Lauderson, dá uma parada aí, dá uma descansada, porque o resfriado derruba a pessoa e obriga ela a ir ao descanso. E aí, se a gente buscar logo a farmácia, vai ter os efervescentes, vitamina C e tudo mais. Então, acho que a gente precisa entender um pouco mais também dessas, vamos dizer assim, desses resfriados, dessas doenças mais comuns, que elas têm o seu ciclo de desenvolvimento, que é um processo natural. E a gente perdeu essa informação nesse processo, devido a toda uma mídia, se a gente assistir televisão, vai estar lá nesse período do ano, a cada intervalo tem a propaganda de uma vitamina C, de um efervescente, de não sei o que, mas muitas vezes o fundo disso é uma alimentação inadequada. Sem dúvida nenhuma. Então o corpo ele também tem a necessidade do descanso, né? Às vezes eu vejo pessoas assim, estando mesmo com algum problema, não cuidando da alimentação, aí eu digo, olha, você está no período de precisar tomar uma sopinha, precisar de mais cama, né, repousar, sim. Esperar o organismo se recuperar e aí sim podemos ir na normalidade de novo, né? Mas tem o período necessário, que é aquele período para aguardar passar também aquela fase. É que eu costumo assim, usar sempre o exemplo da natureza. A natureza ela tem um período primavera, verão, que é o auge do desenvolvimento, do crescimento no ritmo máximo, mas passou o verão, entra para o outono, vai para o inverno, que é um período de repouso. E acho que a espécie humana ela deveria estar conectada também, ou está dentro desse ciclo. E nós, como a gente tem energia elétrica, tem todo o conforto, a gente não dá essa reduzida nesse ciclo. Então, a natureza e o sistema da vida, ele tem o seu ritmo mais acelerado para o ritmo mais lento, que seria nesse período agora de outono e inverno. E a gente precisa, vamos dizer, entender isso e também praticar isso dentro do nosso modo de vida.
Sem dúvida. E o CAPA, na verdade, ele é um braço aí da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, né? Que já desenvolve isso e comunitariamente, né, inserido. É um braço da Igreja Evangélica, mas de maneira nenhuma é um trabalho exclusivo para evangélicos. É um trabalho ecumênico, aberto, então no grupo lá a gente não pergunta se a pessoa é dessa ou daquela religião, a gente não faz essa distinção, né? A gente tem o entendimento de que o trabalho ele é mais amplo, então vai para além do espaço da separação da separação religiosa. Então esse trabalho ele é ecumênico, envolve pessoas de todas as religiões sem fazer distinção ou perguntar se é dessa ou daquela, né? Sem dúvida. Então, o CAPA aí celebrando também essa assinatura, né, dessa renovação de contrato, na verdade, numa nova modalidade. Uma nova modalidade. Exigência legal, mas possibilitando aí que sigam os grupos de saúde comunitária, esse trabalho que o CAPA desenvolve, né? E como é que as pessoas da comunidade acessam esses trabalhos? Então, assim, esse contrato, até para o ouvinte entender, então ocorreu o processo de licitação. O CAPA foi a entidade que apresentou o menor preço, né? E então foi assinado o contrato, e esse trabalho ele acontece aqui no município com 10 grupos. O grupo das agentes comunitárias de saúde, que ele acaba sendo um grupo replicador, que as agentes então elas circulam em todo o município, então esse trabalho ele tem um alcance maior. Um grupo no bairro Teutônia, bairro Languiru, Canabarro, no interior do município na linha Vinc, na linha São Jacó, na linha Catarina, linha Clara, Pontes Filho e linha Germano. Então essas são as referências, são nas comunidades evangélicas. O trabalho ele então nessa parceria, então as comunidades locais elas disponibilizam o espaço físico para o desenvolvimento do trabalho. Eu aqui não tenho as datas específicas de quando que acontece cada encontro, mas ele acontece no período da tarde, e aí as pessoas interessadas podem se dirigir às lideranças, às mulheres destas comunidades, destas localidades e perguntar quando que acontece a reunião do CAPA, eu tenho interesse em participar. Então com certeza a pessoa será bem atendida e será convidada a participar deste trabalho também. Então as pessoas interessadas nessas localidades entrem em contato com as lideranças das comunidades, perguntem quando que vai ter a reunião do CAPA, que vão ser bem atendidas. Muito bem, e que mais pessoas se engajem aí, um integrante por família é importante, porque a família toda também tem o atendimento e tem a parceria, a participação nesses projetos, né? Com certeza. Tá certo. Lauderson, mais alguma informação? Fique à vontade. Acho que assim, destacar que a gente fala em agroecologia, produção de alimentos sem agrotóxicos, e talvez aqui a gente está, vamos dizer assim, na região mais do interior, ainda bastante rural. Esse trabalho, essa produção de alimentos ecológicos, ela está numa crescente muito grande. Então, sempre destacar isso de que muitos talvez vão perguntar, mas como é que faz? A gente tem tecnologias, hoje já tem um acúmulo de conhecimentos que essas informações a gente pode estar auxiliando os agricultores nessa produção de alimentos saudáveis, né, prestando essa orientação. E também muito surge assim, mas onde é que eu vou comercializar? Então, neste último ano, enquanto aqui região, a gente está trabalhando também para ampliar espaços de comercialização desses alimentos. Então a feira municipal aqui de Teutônia, ela está aberta a novos agricultores que queiram participar, então entrar em contato com a Secretaria de Agricultura. E a nível regional, no ano passado começou uma feira quinzenal de alimentos de agricultores familiares ecologistas dentro da Univates, um espaço nobre que é um diferencial, que ela é aberta para agricultores da região. Eles só precisam ter um processo de credenciamento, enfim, mas tem esse espaço de comercialização. E em Lajeado já está sendo trabalhado um segundo espaço de comercialização para alimentos ecológicos. Então também é esse trabalho com orientação na produção, mas também preocupado em depois
oferecer espaço de comercialização. Então também a gente, junto com outras entidades, tem trabalhado isso, né? Até porque a gente vê muitas pessoas preocupadas em adquirir alimentos saudáveis, né? E cada vez mais há um espaço para comercialização desses produtos. E eu sempre coloco também que houve um tempo em que os agricultores determinavam o que a cidade ia consumir. E isso está mudando. Passa já, assim, a gente percebe cada vez mais que a cidade começa a determinar aquilo que ela quer consumir. E vai exigir dos agricultores. E os agricultores sabem, se eles estão num sistema de integração ou coisa, cada vez mais exigências. E a próxima exigência do consumidor, da pessoa que está na cidade, é por alimentos saudáveis. Ela quer saber como foi produzido aquele alimento, da onde ele vem, o olho no olho do consumidor, olhar do olho do produtor, do agricultor e perguntar para ele, como é que foi produzido esse alimento? Foi com cuidado com o ambiente, com preservação, com respeito? Tem algum agrotóxico? Os consumidores estão perguntando isso. Verdade, sem dúvida nenhuma, todos preocupados e é uma boa preocupação, né? Preocupação saudável, diga-se de passagem, porque cuidar da saúde é fundamental. Eu tive o prazer de conversar então com o engenheiro agrônomo do CAPA, Lauderson Holtz. Eu quero agradecer muito a sua participação, já antecipar um ótimo final de semana e que sinta sempre convidado. É sempre muito bom falar sobre as atividades do CAPA e também sobre alimentação saudável, agroecologia, né? Obrigado, Fabiano. Obrigado pela Rádio Tirol por este espaço e também desejar um ótimo dia aos ouvintes desta emissora, que eu também em casa tenho acompanhado ela, tenho escutado essa emissora também. Então, muito obrigado pelo espaço e a gente se coloca à disposição. Então, o meu ponto de referência é junto ao Sino do Vale do Taquari, próximo ao centro administrativo. Então, se algum agricultor tiver interesse, alguma coisa, pode vir, pode buscar informações que a gente está à disposição. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.